Fazer o seguinte, vou falar sobre transporte através da membrana, que também é uma parte que geralmente dá mais dúvida, né? E que vai cair nessa primeira interdisciplinar. E aí, vamos ver aqui. O que que é o transporte, né? Ele como transformar a vida, né? Ele é a passagem, né, de substâncias de dentro para fora da célula através da membrana. Então, tudo que precisa entrar ou sair da célula, ele passa aí pela membrana, né? Então, a gente vai ter aqui, né, a permeabilidade seletiva, na figura que mostra bem, né, que nem tudo entra, nem tudo sai, né, e quais saem, né? Então, o que vai acontecer? Com a permeabilidade seletiva, a gente vai ter a entrada de oxigênio e nutrientes, que são as substâncias que precisam entrar para que sejam realizadas as funções lá dentro, né, as reações químicas lá dentro, que vão permitir o funcionamento do nosso organismo, e ela vai eliminar, né, vai sair por ela, os produtos do metabolismo celular. Então, aquilo que foi fagocitado, pinocitado, aquilo que não precisa mais, né, que foi detoxificado pelas organelas, vai tudo sair por aí. E aí, o que que acontece? Esse transporte, ele vai ser dividido, né, ele vai ser classificado conforme o gasto que a gente tem, o gasto energético, né? Então, olha, no transporte ativo vai ocorrer o gasto de energia. Como vai ser isso? Essa energia, ela vai ser proporcionada, né? Ela vai ser fornecida pelo processo de respiração celular. Então, a gente tem lá, a gente, né, lembra que a gente viu lá a função das mitocôndrias, que é uma função de respiração celular e produção de ATP, que é a energia que a célula utiliza, né? Nesse caso do transporte ativo, por que que a gente tem esse gasto de energia? Porque as substâncias, né, que querem entrar ou que querem sair, elas estão contra o gradiente de concentração. Então, olha aqui, né? O soluto, né? A gente fala sobre soluto solvente. Soluto é a parte líquida, é a parte sólida, né? E o solvente é a parte líquida. Então, o soluto, ele passa pela membrana plasmática da região onde ela está menos concentrada para a região que ela está mais concentrada, que é a setinha. Então, a gente vai precisar, você está indo contra, você vai gastar mais energia. Pensa aí quando você está nadando num rio, numa cachoeira, em alguma coisa que tenha correnteza. Se você está indo junto à correnteza, né, você vai ter pouquíssimo trabalho, você só vai, né, você vai ser carregado. Mas se você está indo contra a correnteza, você vai gastar muita energia, você vai ter muito trabalho, você vai ter que se esforçar muito para poder passar. Então, você vai gastar muita energia. Então, é o que acontece aqui. Ele está indo contra, né? Eles estão indo contra o processo ali. Então, se eles estão indo contra quem está mais concentrado, eles vão gastar muita energia. Então, ó, a gente vai sair daqui e vai passar para lá. Ele vai precisar de quê? Proteínas de transporte. Tá vendo que aqui, ó, ele não consegue passar onde está só a bicamada de fosfolipídios. Ele precisa passar onde tem uma proteína que possibilite que ele passe, né? Então vamos lá. Esse é o processo ativo. No caso do processo passivo, né? O nó de fusão facilitada, ele pode ter ajuda também, mas naquele caso vão ser proteínas de canal. Então, é um outro modelo de transporte, né? Então, o que tem que entender disso aqui? No transporte ativo, vai haver gasto de energia. Por que que ocorre esse gasto? Porque você está indo contra o gradiente de concentração. O que é um exemplo, né, disso? Os íons de sódio e potássio. Então, quando vai entrar sódio e potássio, gasta energia. No transporte passivo, ele não ocorre gasto de energia. E aí a gente vai ter dois tipos, né? A difusão facilitada e a difusão simples. O que a gente fala sobre eles? Que eles estão indo a favor do gradiente de concentração. Então, olha aqui está a baixa concentração e aqui está a alta concentração. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se locomover daqui, da onde tem muito, para onde tem pouco.
Então, ao contrário do ativo. O ativo vem daqui, vem da baixa concentração para a alta concentração. No passivo, ele sai da alta concentração para a baixa concentração. E ele vai atravessar a membrana através, ou ele consegue passar pela própria membrana, ou então ele vai passar pelos canais. E quais que são os exemplos disso? Os gases carbônico e oxigênio. Na facilitada, o transporte ocorre com a participação de proteínas. Tá vendo aqui, ó? A proteína ajuda ele, ó. Ela se abre para ele passar. Na proteína, então, são carregadoras, né, que a gente fala, que são os aminoácidos, os açúcares. O que é aminoácido? Proteína, né? Então, elas vão passar aqui, vão passar por aqui, e os açúcares também. Na difusão simples, ela só passa. Ela não precisa de ajuda. E aí a gente tem também o processo de osmose. Na osmose, o solvente, nesses outros transportes que a gente fala, no ativo e no passivo por difusão simples ou facilitada, a gente está falando do soluto passando. No caso da osmose, o que está passando é o solvente. Então, a diferença desses transportes são isso. No transporte ativo, vai passar soluto com gás de energia. No transporte passivo, por difusão simples ou difusão facilitada, vai passar soluto sem gasto de energia. Na difusão facilitada, com o auxílio, né, das proteínas carregadoras. E no caso da osmose, vai passar solvente, então vai passar água. E ela vai passar sempre do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, o que quer dizer isso? Se tiver mais água no interior da célula, vamos ver aqui, ó, solução isotônica. O que quer dizer que é iso, né? O prefixo aí, iso, igual. Né? Então, isotônico, eles estão na mesma concentração. Então, olha aqui. O interior da célula está com um tanto de água, mas o exterior também, tá igual. Então, não vai acontecer nada, vai ficar a água de fora, a água de dentro. Quando você tem uma solução hipotônica, o que quer dizer isso? Que um dos meios tem menos que o outro. Aqui, ó. Então, a gente está vendo aqui, ó. O interior da célula está com muito mais bolinha vermelha, né? Do que o exterior. Então, o que vai acontecer? Essa água, esse solvente, vai sair do exterior e vai entrar na célula. Aí vai inchar a célula, porque está com bastante água, né? Então, olha aqui, o H2O, que é, né, a fórmula química da água, então vai passar para cá. Na solução hipertônica, hiper é o quê? Tem mais. Então, o exterior aqui no caso, né? Nesse caso aqui, o exterior da célula tem mais que o interior da célula. E aí, o que vai acontecer? Vai sair a água da célula para o exterior da célula. Então, esse processo é conhecido pela passagem de solvente. Essa questão de solução hipotônica ou hipertônica, não importa qual é o meio que está com mais, não. Aqui foi só um exemplo. Mas podia ser o contrário também. Não tinha problema, não, né? Só que é só para exemplificar mesmo. Então, toda vez que ela tiver mais em algum lugar, ela vai sair do que tem menos, vai para o que tem mais. Então, guarda isso. Transporte ativo. Transporte ativo gasta energia. Da onde que vem essa energia? A respiração celular. Através da respiração celular, a gente tem a produção de ATP, que é a energia das células. Então, vai ter sempre gás de energia. Ele é um processo contra o gradiente de concentração. No caso do passivo, não ocorre gasto de energia. Não tem gasto de energia, vai tranquilamente. Na difusão, né, nos processos de difusão, o que passa também é soluto. Então, passou, é soluto. Vai passar por dois tipos, simples ou facilitada. Na simples, passa, não precisa de ajuda. Na facilitada, precisa de ajuda. Ajuda de quem? Proteínas carregadoras. Qual que é o exemplo de transporte ativo que a gente tem? Íons de sódio e potássio. Um exemplo de transporte por difusão simples, oxigênio e gás carbônico. Difusão facilitada,
aminoácidos e açúcares, né? E a osmose, que vai ser o único tipo de transporte que vai ser feito através que o que passa, né, nesse transporte é o solvente. Então, basicamente é isso. Então, aqui, ó, transporte ativo, movimento de moléculas contra seus gradientes de concentração, processo com gás de energia. Então, no transporte ativo, a substância sai, né? As moléculas vão sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, e no transporte passivo, que não há o gás de energia, elas vão do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a gente tem aqui difusão simples, passou pela membrana. Difusão facilitada, precisou de uma proteína carregadora, mas não tem gás de energia. E osmose, passa o solvente. A teoria celular, né? Todos os seres vivos são formados de célula. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não importa, mas pelo menos uma. Elas vão ter função estrutural e funcional. Estrutural por quê? Ela forma tecido, ela forma que vai formar órgão, que vai formar sistema, que vai formar organismo. Todo nosso organismo é formado por célula. Ou é uma célula, ou é formado por célula. E a função fisiológica, por quê? Funcional fisiológica. Porque são as reações que ocorrem ali que vão garantir o funcionamento do organismo. Então, é ali que a gente vai ter o processo de fagocitose, é ali que a gente vai ter o processo processos imunológicos, processo de cicatrização, tudo está ali dentro dessas células. E a gente vai ter vários tipos de célula, cada célula se originando de outra célula. E as características de uma célula passam para outra. Então, são características hereditárias. As organelas celulares, né? A gente já falou qual a função delas, mitocôndrias, respiração e produção de ATP. Respiração que vai ser importante lá no transporte, né? Ativo. Os lisossomos, digestão intracelular, através de quê? Autofagia e heterofagia. A gente vai ter aí os processos de fagocitose, pinocitose. Retículo endoplasmático rugoso e liso. Qual que é a principal função deles? Sintetizar proteínas. No rugoso, temos ribossomos aderidos à membrana. No liso, não temos ribossomos aderidos à membrana. Portanto, rugoso, granular. Liso, agranular. Complexo de Golgi, responsável pela secreção celular. Que secreção que é essa? Secreção de substâncias úteis ao organismo. Por exemplo, enzimas no pâncreas, muco na traqueia, muco no nariz, que não é catarro, né? A célula, né, é a menor unidade metabólica dos seres vivos. O que quer dizer isso? É a menor unidade, menor estrutura que tem atividade nos seres vivos, está presente em todos e tem vários formatos e funções diferentes. Do ribossomo, já falei na outra aula, lembrando, te falei a constituição dela, né? A membrana é constituída de carboidratos em menor quantidade, lá no glicocálice, proteínas, que aí vão ser divididas em integrais, né, ou transmembranosas, porque elas atravessam a membrana, e periféricas, né? As periféricas não conseguem atravessar e elas vão ter função enzimática. O colesterol, né? Os lipídios na membrana, eles estão muito ligados à função de consistência dela, né? E o citoesqueleto, que não é uma estrutura da membrana, mas que está logo abaixo e que, portanto, participa ali, né, da sustentação dela e também de dar o formato. Vamos ver aqui o que a gente está falando. Tecidos, né? Tecido que vai cair na prova, tecido epitelial. O que é tecido epitelial? É uma junção, um conjunto de células que tem a mesma especialização. Então, elas fazem a mesma função, né? Elas podem ser morfologicamente iguais ou não, mas a função é igual. Elas são separadas por matriz extracelular, vão desempenhar a função específica no organismo. A quantidade de matriz extracelular é diferente em cada tipo de tecido, né? Olha aqui, tecido conjuntivo a gente tem muita, no tecido epitelial a gente tem bem menos, né? Um é irrigado, o outro não, um é inervado, o outro não. São características de cada um. Tecido muscular, ó, bem, aqui, ó, as fibras bem na mesma direção. Tecido nervoso, né? Que tem esse formato, né? Que a gente conhece bem, né? Dos neurônios, né? Os nervos, neurônios.
todas as células do organismo estão agrupadas num desses tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular ou nervoso. A matriz celular, ela é uma rede de macromoléculas, quer dizer, de moléculas bem pequenas, que vai preencher o espaço entre as células. Então, as células, elas ficam ali juntinhas, mas tem um espacinho entre elas, né? E aí vai ter essa camada, né, de matriz extracelular. Vai fornecer suporte mecânico, vai fornecer estrutura, vai conferir resistência e tração ao tecido. Então, conforme, né, a quantidade de matriz celular, o tecido vai ser mais resistente ou menos à tração. Vai funcionar como uma barreira química, regula as funções metabólicas, vai possuir capacidade de ligar, né? Vai fornecer vias para reparação celular, né? Então, vai participar do processo de cicatrização, transmite informação no tecido conjuntivo, né? Vai ser diferente, né? Em cada tecido. E a quantidade também. No tecido epitelial, a gente tem como características células poliédricas justapostas, elas ficam bem pertinho, né, uma da outra. Tem pouca quantidade de matriz celular, então elas estão bem próximas uma à outra. E a função dela é revestimento, né? Lembrando que de tecido epitelial, quando a gente pensa em epitelial, a gente pensa em pele. Então, qual é a função? Revestir a superfície do corpo e cavidades. Se está revestindo, também serve para quê? Proteção. Outra função do tecido epitelial é impermeabilizar, né? Porque a gente não vaza, né? A gente nem sai água de dentro da gente, nem entra água por dentro da gente pela pele. Então, ele também tem essa função. Ele vai revestir, impermeabilizar, vai proteger, né? Porque me protege. A minha pele protege meus ossos, meus órgãos, protege tudo. O epitelial de revestimento, ele é formado por células epiteliais justapostas, ó, que vão formar camadas. Então, elas vão formar camadas contínuas e vai revestir superfícies. Vai se dividir conforme o número de camadas. Então, se ele tiver uma só, né, menos uma, ele é simples. Se ele tiver, ele vai ser encontrado aqui, ó, por exemplo, epitélio pavimentoso simples, tá no pulmão. Essa questão aqui da forma das células, que pode ser pavimentosa, né, tá vendo aqui pavimentosa? Tá, tipo, achatada, bem achatadinha, cúbica, formato de cubo mesmo, né, aqui, ó. Colunar, né? Colunar a gente vê quando está em coluninhas, né? E aí a gente vê aqui, ó, que ele pode ser encontrado na mucosa nasal, no esôfago, no pulmão, no estômago, na uretra e no túbulo do rim. E a classificação, como a gente faz a classificação? Pela última camada. Então, assim, se as camadas de baixo forem diferentes, não tem problema. Você vai olhar só a camada de cima aqui, a camada superior. Então, quando você falar que ele é cúbico, é porque a última camada, a camada superior, é cúbica. Interessa se para baixo tinha pavimentosa, se tinha colunar, isso aí não vai interessar a nível de classificação, né? Você vai sempre classificar pela última. Vai ser também classificado quanto à presença de especializações. Então, ele pode ser queratinizado, ele pode ser ciliado, ele pode ter microvilosidades ou células calciformes. Então, ó, aqui tá vendo? Olha aqui, ó, os capilares. Aí tá aqui, ó. Essa aqui pavimentosa, né? Que tá bem achatada. Colunar, ó, tem coluna. Desculpa. Cúbico. É um cubinho, ó. Agora, pseudoestratificado, cilindro ciliado. O que é pseudo? Pseudo é falso, né? Então, você vai ficar achando que é tudo e não é, ó. Ele vai ter células calciformes, tem lâmina própria, né? Ele vai ter célula colunar e ele vai ter cílios. Onde a gente vai achar o pavimentoso? No endotélio, no mesotélio, nas cavidades do corpo. Então, ele vai estar no peritônio, na pleura, né? Ele vai estar bem ali na região de órgãos, né? Revestindo órgãos mesmo.
e também capilares sanguíneos e linfáticos. Eles vão ter núcleo achatado e as células pavimentosas, que é aquela célulazinha achatada, né? O cúbico, onde que ele está? Ele está nos túbulos renais, nos folículos tireoidianos, revestem o ovário e os ductos das glândulas. Então, ele está bem ligado aqui, se a gente for avaliar, a hormônios, né? Regiões que produzem hormônios. Aqui, ó, cúbicozinho, ó, ele é cúbico, e o núcleozinho é esférico aqui. Simples prismático. Ele está aqui, ó, colunar, né? Ele vai apresentar células prismáticas polarizadas e com núcleo alongado. Vocês estão vendo que aqui, ó, o núcleozinho dele não é redondinho. Ele parece que dá uma... Parece que ele foi amassado, assim, né? Que ele tá mais oval, né? Ele vai se encontrar onde? No intestino, revestindo, né? Intestino, estômago e vesícula biliar. Pseudo-certificado prismático ciliado. Ele vai apresentar uma camada de células com núcleos de diferentes alturas, então elas não são certinhos, né? Nem todas as camadas de células vão alcançar a superfície, mas todas estão apoiadas na lâmina basal. Então ela vai revestir o quê? Traqueia, bronco, cavidade nasal. É pseudocertificado. Por quê? Ele tem cílios, e os cílios não ocorrem no epitélio estratificado. A gente pensa que, ó, traqueia, bronco, cavidade nasal, tudo isso tem cíliozinhos. Então, lembra disso. Onde tem cílios no meu organismo para poder... Esses cílios, eles têm a função de proteção mesmo, né? Eles vão filtrar, vão servir para evitar que passem substâncias, que passem partículas. Então, onde que eu acho isso? Na traqueia, nos brônquios, na cavidade nasal. O estratificado pavimentoso não queratinizado, porque aqui a gente está falando de especializações, né? Ele vai apresentar várias camadas celulares, aqui a gente tem uma basal, né? E as células que se encontram nas camadas mais externas, ó, superficiais, elas são pavimentosas com núcleo achatado. Tá vendo aqui, ó? O núcleozinho delas está achatadinho. E eles não vão ter queratina. Então, não queratinizado, não tem queratina. Onde que ele vai se localizar? Nos locais úmidos. Onde que é úmido do nosso organismo? No esôfago, na boca, no canal vaginal, no ânus, né? Então, a gente vai ter em locais que tenham mucosa, locais que sejam úmidos, né? Tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. Tem queratina, essa é a principal característica dele, né? Só vai acontecer queratinização em revestimentos estratificados, tá? Não tem nenhum outro tipo. Vai apresentar várias camadas a partir da lâmina basal e vai ter células pavimentosas com núcleo achatado. Vai localizar onde? Na pele, palma da mão. E aí o que a gente tem que pensar? Queratina. Onde que a gente tem queratina no nosso organismo? Então, na pele, na palma da mão. Qual que é a função dessa queratina? Então, eu falei lá na frente, né? Lá na frente, lá atrás. Vai proteger contra o atrito. Então, são regiões que por mais sejam mais sensíveis, elas, né, que a gente utiliza mais, o atrito com elas é mais protegido e vai permeabilizar. Não vai conseguir perder água, nem vai entrar água por aqui. Mesmo que eu coloque a mão por 3 horas na água, não vai entrar água, né? Nem vai sair, né, gente? Quer dizer, acaba que sai, mas por causa lá da osmose. O tecido epitelial glandular, ele é composto por glândulas, né? Por células especializadas na secreção. Então, o que é glândula? Glândula é uma célula que secreta. Então, a gente vai ter isso aonde? Pâncreas, na glândula adrenal, nas glândulas sebáceas, nas glândulas salivares. E aí, o que ela vai secretar? O pâncreas vai secretar proteína, a glândula adrenal e as glândulas sebáceas vão secretar lipídios, as glândulas salivares, glicoproteínas, as mamárias vão secretar proteína, lipídio e glicoproteínas,
e eles são formados a partir de epitélio de revestimento. Então, eles são formados aqui, ó, quer ver? Tá aqui o epitélio, então tá aqui o epitélio de revestimento. As células vão proliferar e elas vão invadir o tecido adjacente. E aí ela vai passar a ser um tecido epitelial glandular.